Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje analisaremos os detalhes iniciais acerca do processo judicial relativo à improbidade administrativa. A efetiva aplicação das sanções previstas na LIA, assim como a concessão de cautelares, é a atribuição privativa do Poder Judiciário, não podendo ser realizada pela administração pública. O procedimento judicial está regulado nos artigos 17 a 18b da LIA, sendo que a ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto no CPC. Fiquem atentos, a ação de improbidade não pode ser proposta em caráter preventivo, ou seja, a norma impede que as ações de improbidade administrativa sejam propostas para prevenir a prática de ato ímprobo. Tal entendimento agora consta de forma expressa na LIA, no artigo 17d, segundo o qual a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório e não constitui ação civil. É vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A ação de improbidade administrativa deverá ser proposta na primeira instância pelo Ministério Público, que é o detentor da legitimidade ativa, e prevenirá a competência do juízo para as ações posteriores, que possuam a mesma causa de pedir ou então o mesmo objeto. A entidade estatal vítima do ato ímprobo deve ser intimada para, caso queira, intervir no processo. A ausência no feito da pessoa jurídica de direito público não gera por si só vício processual. A sua tramitação segue o procedimento comum do Código de Processo Civil e a competência para o julgamento do feito é concorrente entre o foro do local onde ocorreu o dano ou o foro da pessoa jurídica prejudicada. A Lei de Improbidade Administrativa não estabeleceu qualquer ordem de preferência entre os foros admitidos para a propositura de ação civil de improbidade administrativa. Destacamos aqui que a regra geral é de que não há foro determinado por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado na ação de improbidade administrativa. Na hipótese de conflito entre os MPs, a LIA dispõe expressamente que compete ao CNMP dirimir os conflitos de atribuições entre os membros de ministérios públicos distintos. Contudo, na hipótese de conflito de atribuição entre os membros do mesmo Ministério Público, compete ao Procurador-Geral de Justiça ou eventual substituto nomeado decidir essa questão. E quanto à petição inicial, é importante analisá-la. A petição inicial da ação de improbidade administrativa deve observar necessariamente alguns requisitos. O primeiro deles é de que a ação deve individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses legalmente previstas e de sua autoria, salvo impossibilidade fundamentada. Cabe lembrar que, tanto na inicial quanto na sentença, para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. O segundo requisito é que a petição inicial seja instruída com a documentação ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado. Caso não seja possível a apresentação de qualquer dessas provas, essa impossibilidade deve ser apresentada com razões fundamentadas. E a petição inicial poderá ser rejeitada, professor? Essa é uma boa pergunta. A resposta é positiva. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 do Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos estabelecidos pela LIA ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade administrativa. Se a petição inicial estiver adequada, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 do Código de Processo Civil. Não há mais a figura da defesa prévia. Outra novidade, a qualquer momento, a ação de improbidade administrativa pode ser convertida em ação civil pública, se identificada a existência de ilegalidade ou irregularidades a serem sanadas, sem que existam todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda. E assim encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno para maiores detalhes acerca do assunto aqui apresentado.
Mantenha o foco em seus esforços. Revise o conteúdo com frequência. Quanto mais você revisa, mais facilmente aprende as informações. Até o nosso próximo encontro e bons estudos.